campeonato muito achatado. E dentro da disputa contra o rebaixamento, temos o Bahia na 14ª posição com 37, Santos e Cruzeiro também com 37 na 15ª e 16ª posição. Dentro da zona de rebaixamento, ainda se jogar, assim como o Santos, o Vasco com 34. O campeonato está maluco e há uma disputa clara de rebaixamento entre as três equipes que eu citei, o Vasco e talvez com o resultado do Goiás. Por isso, o Santos joga em casa e o torcedor lotou, vendeu, esgotou todos os ingressos com menos de 4, 5 horas de venda. O Santos tem a dura missão diante do Cuiabá de vencer e sair ou relaxar numa disputa com o rebaixamento. Tem 6 desfalques e algumas dúvidas para o jogo diante do Dourado. Já o Cuiabá não terá o seu motorzinho no meio de campo e luta contra o retrospecto ruim na Vila Belmiro. Tudo sobre Cuiabá e Santos logo depois da vinheta. Da cidade verde, da terra do sol, é nossa paixão. Valente o nosso Dourado e o seu destino é ser campeão. Cuiabá, Cuiabá, time do povo e Mato Grosso é o Cuiabá. Emoção, alegria, o Auriverde da Baixada contagia. Fala galera, seja muito bem-vindo ao canal Na Coruja, o canal que mais cresce no futebol mato-grossense. No último dia 2, recebemos uma notificação do YouTube, batemos a marca de 900 inscritos. E isso é algo espetacular no feriado, para você comemorar ali no dia 2, mesmo não sendo um feriado para se comemorar, foi algo interessante, foi algo feliz. 900, agora só falta 100 para os 1000. E aí mais uma marca expressiva do canal. A gente bateu praticamente 200 inscritos em um mês. Mês que teve entrevista com o Vander, do Movimento Verde e Amarelo e da Raça Cuiabana Amarelo. Teve 3 transmissões dos jogos da Copa FMF, incluindo o primeiro jogo em loco, no estádio Presidente Dutra. Teve muita coisa importante e o canal bateu 900 inscritos agora no mês de outubro, no primeiro dia de novembro, e agora vem muito mais agora nesse mês de novembro, que basicamente encerra o Campeonato Brasileiro. Teremos só 2 jogos em dezembro e aí sim a temporada termina por completo com muita coisa definida. Essas são as redes sociais do canal. O YouTube, TikTok, Instagram e o Facebook lá embaixo. A gente não usa muito por enquanto, mas se tudo der certo, ano que vem vamos transmitir os jogos no Facebook também. React da rodada logo após a partida, ao vivo aqui, já vou confirmar os nossos convidados, mas teremos convidados para falar de Cuiabá e Santos, jogo muito importante para as duas equipes. O Santos é o segundo fora da zona de rebaixamento, era o primeiro com a derrota do Cruzeiro em casa. O Santos passou a ser o primeiro fora, com a vitória do Internacional. O Inter passa o Cuiabá ocupa a 12ª posição agora, corre risco a vaga na Sul-Americana do Cuiabá, entendeu? Porque provavelmente até o 13º vai, né? O Fortaleza não foi campeão da Sul-Americana, o Fluminense foi campeão da Libertadores. Então, assim, talvez São Paulo termine fora do grupo dos 12 primeiros, então de um pouquinho. Vamos para o retrospecto. 5 jogos entre as duas equipes. 2 vitórias do Dourado, 2 empates e 2 empates e uma vitória do Santos. Que vitória do Santos é essa, Felipe? Aquele 4-1 que basicamente balançou o pintado da temporada passada e é o último jogo do Cuiabá na Vila Belmiro, né? É a pior derrota do Cuiabá. É a segunda pior derrota do Cuiabá na história do Brasileirão. Só foi superada por 4-0 do Atlético esse ano aqui na Arena Pantanal. Olha que coisa curiosa. 2 jogos na Vila, este 4-1 e um dos jogos mais importantes da minha vida, e eu disse que ia fazer isso e não fiz, mas vou pedir permissão por alguns segundos. Vou achar o quadro, né? É desse jogo aqui, ó. A luz vai atrapalhar um pouco, mas é desse jogo aqui, ó lá. Vou aproximar para você ver. Santos e Cuiabá, no dia 9 de dezembro de 2021, o jogo
da permanência do Cuiabá na Série A, que é um dos jogos assim, que faz o coração do torcedor. Eu nunca vivi algo tão assim, cara, intenso foi aquilo, porque e olha, eu já fui em jogos decisivos, eu fui no último jogo do Vasco em casa com a minha família, e fui uma tensão, porque o Vasco estava a vencer para subir, confirmar a permanência, até o antes fez o jogo. Mas o jogo na Vila Belmiro foi maravilhoso, foi uma experiência assim, de quase morte, pré-morte e sobrevivência, não só de vida pessoal, mas como do Cuiabá. Tive com a raça lá, mas foi lá que eu fiz, ter mais amigos dos meus parceiros aí, irmãos da raça cuiabana. Um abraço pro Jolinei, pro Nelson, pro Talibã, pro Vander, pra Lohane e até mesmo pro Diego, que foi lá que eu conheci o Diegão. Meus amigos aí são muito parceiros aqui do canal, como a raça num todo. Foi um jogo muito importante, foi 1-1, o Cuiabá saiu na frente pro gol de Marlon, tomou um empate e tomou um sufoco no segundo tempo. Mas o Cruzeiro está na Série A, e daí em diante é história. Então esses dois jogos, eu viajo demais, né, galera? Mas é isso aí. Prévia do Cuiabá, vou dar pitaco. O SofaScore, perdão, e o OneFootball estão cravando que será essa a situação do Cuiabá, e eu concordo com ambos. Talvez a dúvida vai ser na ponta, tá? O Pita foi muito mal, assim como todo o Cuiabá, mas o Pita foi como o Pita e o Davidson muitas vezes são, desde o Pita são titularidade, são os corações do clube, e o Cuiabá não foi bem. Então, assim, talvez seja um jogo que o Pita talvez saia, talvez esteja mudança, não sei se ele vai colocar o Ronald no meio de campo, o Deus também não foi bem. Eu achei um pouco o meio de campo do Cuiabá um pouco indisplicente, né? É displicente no jogo contra o Vasco, então não sei, pode ter mudança no meio de campo e uma no ataque. Mas o Cuiabá deve ter Walter no gol, Riquelme, Alisson não, Riquelme. Eu acho que eu só perdi essa relação no jogo que o Alan tava fora. Mas Riquelme, Alan, Marlon e Matheus Alexandre, Felipe, Sobral e Denilson. Eu aproveitei uma instalação que eu fiz para esse meio de campo. Então eu falei, a defesa praticamente é a mesma, só vou mexer no ataque, que era o Pita, e eu esqueci do Alisson. Mas deve ser o Alan Imperior, tá, galera? O pessoal do Alisson, do Alan Calmo. Felipe, Augusto, Sobral, Denilson, Cleison, Davidson e Pita. Esse meio de campo aí é um meio de campo mais de contenção. Quando o Felipe Augusto entra, eles têm um meio de campo mais de contenção demais. Só que eu também acho que o Felipe Augusto também tem uma posse de bola. Talvez o cara que mais tenha a habilidade com a bola nos pés para aprender o jogo e cadenciar a partida. Então eu gosto bastante do futebol do Felipe Augusto, principalmente quando o Cuiabá tá ganhando, né? Que é um cara mais experiente, futebol europeu. Então eu acho assim, muito contrário, por exemplo, do Lucas Mineiro. Então nós temos um Cuiabá de leques de opções no meio de campo. Ainda falta um cara mais criativo, né, que era o CPM que foi embora. Mas o Cuiabá deve ter um meio de campo equilibrado para esse jogo diante do Santos. E o Santos? Cara, o Santos é uma dúvida completa. O Santos vem de uma sequência muito ruim de resultados. Eu acho que é 2 ou 3 derrotas seguidas. Vinha de uma sequência ruim de Inter e Bragantino. Depois vence o Coxa, empata com o Corinthians no último lance e vence o Flamengo. Então dá uma respirada. Pela primeira vez na temporada, o Santos vai ter um momento mais tranquilo na temporada. Eu não trouxe a sequência de jogos do Santos como arte, mas eu vou falar daqui a pouco, tá? O Santos vai ter pela frente Goiás, confronto direto na Serrinha. Depois vai ter o Sansão na Vila Belmiro. Depois vai ter o jogo contra o Botafogo, o atual líder. Fluminense de ressaca, Atlético Branco para Libertadores. E na última rodada, o Fortaleza ainda vivo, talvez pela disputa da Libertadores ou da Sul-Americana, para confirmar uma Sula rápido. Então o Santos tem uma sequência muito dura, com 3 adversários diretos da disputa do rebaixamento, todos considerando São Paulo ainda, tá? Botafogo, Atlético Paranaense, Botafogo pelo título, Fortaleza e Atlético pela Libertadores. Foi difícil pro Leão do Pici, que perdeu hoje em casa pro Flamengo. No gol, João Paulo, Joaquim Messias e Dodô formam a trinca de zaga. João Lucas, Rincon, Jean Lucas e esqueci o nome do moleque, Daverson. Lucas Lima, Marcos Leonardo, menino da Vila, Soteldo. Esse forma um time comandado por Marcelo Fernandes, que melhorou muito o desempenho do Santos. Se não fosse Marcelo Fernandes, o Santos estaria basicamente confirmado na Série B, porque o Santos estava muito mal até o Marcelo assumir e depois ser confirmado como treinador. Teve derrotas para o Bragantino e Inter, que eu acho meio natural. A derrota do Bragantino em casa, talvez pela
pancada que foi, não foi natural, mas pelo momento que o Bragantino vivia, é melhor. E a goleada contra o Internacional foi frustrante, mas a derrota lá seria natural também. Opa, fiz errado. Aqui. Vamos para os próximos jogos do Cuiabá. Eu gosto muito de mostrar para o torcedor ter em mente, tá? O que eu vou falar. Cuiabá e Santos, dia 6, 19 horas. 20 horas, tá? Errei o horário. Agora, esse dia tá certo. Cuiabá e Bahia, 20 e 30. Jogo na quinta-feira já. Então, resumidamente, o Cuiabá terá 3 finais nessa semana. 2 contra adversários contra o rebaixamento. E um com um adversário que pode ou não ser disputando por uma vaga. O jogo mudou, tá? O jogo foi para 7. Cara, tem muita mudança. O jogo foi para 7 horas da noite. Então, vou ter que sair mais cedo do trabalho. Obrigado, CBF. O jogo manteve 17h30, é o jogo do Fortaleza, tá? Então, Santos na Vila, dia 6, às 20 horas. Bahia, às 7 da noite, na Arena Fonte Nova. 2 jogos fora de casa, uma vitória, praticamente sela o Cuiabá na Série A. 2 derrotas, complica a situação do Dourado. Fortaleza em casa, último jogo antes da parada da data FIFA, tá? Então, esses 3 jogos são muito decisivos. O Cuiabá tem que confirmar a sua permanência aqui. Porque eu estou falando e as pessoas estão achando que eu estou brincando. Esses são os 4 últimos jogos do Cuiabá a se confirmar. O Cuiabá provocou muito. O torcedor do Cuiabá zoou muito. O clube também. Foi um sentimento de zoação um pouco além do limite, talvez. Não sei se só eu tive essa expectativa, essa impressão. Não fui no jogo porque estava trabalhando. Um abraço pro governador. É isso aí. A gente teve reposição de aula lá na escola. E aí o Cuiabá vai pegar o São Paulo no Morumbi, talvez o penúltimo jogo do São Paulo em casa, talvez para uma festa, não sei. Eu tenho medo desse jogo. Depois temos o Cuiabá diante do Internacional no dia 29, penúltimo jogo em casa. Mudei, galera. Flamengo no dia 2, provavelmente no domingo aí à noite. Os jogos que o Cuiabá e Flamengo tem feito, sempre fora do horário tradicional da televisão. Se for no horário da Globo, eu vou ficar muito surpreso. Talvez o Flamengo brigando pelo título esteja, se não, não deve estar. Cuiabá e CAP no dia 6. Esse jogo é o único que está definida a data, que é na quinta-feira. O pessoal estava cogitando uma rodada final na quinta-feira, mas deve ser na quarta mesmo, dia 6. Então esses são os próximos jogos do Cuiabá. E é uma sequência complicada depois do jogo diante do Fortaleza, que é 4 jogos muito importantes. Então, galera, eu tenho para dizer do jogo contra o Santos é isso. Transmissão do Premier. Eu acho que pelo lado talvez pode ser um jogo do Sport TV. É muito ainda indeciso. Eu vou até pesquisar aqui enquanto eu falo. Então, assim, a tabela do campeonato ela ajuda um pouco o Cuiabá, que vai ter os adversários diretos pela frente. Mas o jogo confirmado para o jogo do Sport TV. Confirmei aqui, tá? Já saiu a escala. O jogo do Sport TV vai ser Santos e Cuiabá. Então, logo após a partida, teremos live aqui. Jogo importante: o Cuiabá precisa somar pontos. Se não conseguir vencer um dos jogos, pelo menos 2 empates diante de Santos e Bahia. Porque impede que essas equipes somem mais 2 pontos. Então, se o Bahia somar um ponto, para o Santos somar um ponto, impede que essas equipes somem 3 pontos e equilibrem essa disputa com o Cuiabá. Se a sequência do Bahia é ruim, o Bahia que já perdeu para o Grêmio e vinha de uma derrota do Fluminense, uma vitória diante do Fluminense, daquele jogo pré-Libertadores ali, o Bahia vai ter o Cuiabá, depois vai receber o Atlético Paranaense, vai a Neoquímica Arena enfrentar o Corinthians. Depois recebe o São Paulo, talvez de férias, já de ressaca. Depois o América e termina a sequência diante do Atlético. São jogos decisivos. Vamos olhar rapidão o jogo do Cruzeiro para ver se você raciocina comigo aqui. O jogo com Fortaleza foi remarcado, tá? Vai ser na semana da data FIFA. A data FIFA vai terça, o jogo é quarta. O Cruzeiro vai a Coritiba enfrentar o próprio Coritiba. Vai a Fortaleza enfrentar o Fortaleza, depois joga em casa diante do Vasco, vai a Goiânia pegar o Goiás, recebe o Furacão, vai ao Rio de Janeiro. Cara, olha os últimos 2 jogos, olha os últimos 3 jogos do Cruzeiro. Depois do Goiás, tem Atlético Paranaense,
Botafogo e Palmeiras em casa. 2 adversários pelo título e 1 por Libertadores. A sequência do Cruzeiro, para mim, é a pior ao lado do Santos. E o Cruzeiro vive numa fase péssima. Não ganha, não joga, não ganha em casa. O Cruzeiro ainda ganhou o clássico diante do Atlético, mas fora isso, é um time muito irregular. Veio de uma derrota para o São Paulo, jogou nada. Já teve uma chance de bola na travessão e também perdeu para o Inter agora. Venceu só o Bahia num jogo que eu vou falar para você. Que dia que foi esse dia 25? Teve um jogo muito importante. Porque eu acho que eu tava na arena. Eu lembro que eu falei, cara, o Cruzeiro tá dentro 3x0 do Bahia. Eu falei, não, mentira, o Cruzeiro não tá dentro. O jogo deve estar 1x0, sofrido na marra. Foi um jogo que o Cruzeiro ganhou aqui, não, só Deus sabe como. Mas assim, pra terminar agora, assim, 15 minutos de vídeo, ficou longo. Vai precisar pontuar e vai ter, porque os adversários vão ter sequências muito difíceis. Muitos deles vão se enfrentar. Faltando 3 rodadas para o final, 4 rodadas para o final, o Cruzeiro vai pegar o Vasco. Então, assim, a tendência, faltando 4 mesmo, 5 rodadas. Então, assim, faltando 4, vai pegar o Goiás. Então, os adversários diretos vão se enfrentar e nem todos vão somar esses pontos. Então, o Goiás precisa somar 45 e não passar perrengue. Falta 7 finais. Para alguns, faltam 6. Para o Cuiabá, faltam 7. Então, para isso, o Cuiabá precisa pontuar fora de casa. Galera, deixe seu like. Se inscreva no canal, dá um tapa no sino para receber todas as notificações. E mais uma vez, obrigado pela notícia. Essa notícia é minha, essa notícia é sua, essa notícia é nossa. É isso.